Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fatos e Verdades. Aproveitando, já deixa seu like e se inscreve no canal. Ontem o atual governador de São Paulo, o Tarcísio, teve que ir ao hospital para fazer alguns exames relacionados a uma questão renal. Infelizmente hoje, nessa terça-feira, dia 28, ficamos sabendo que depois desses exames a conclusão é que infelizmente ele vai ter que passar por uma cirurgia. Lembrando que ele está na Europa, está em Londres, e distante de casa. A gente vai ficar de olho acompanhando isso tudo. Agora a pergunta que se faz é como é que vai ser essa cirurgia, e o que está em jogo. Nós sabemos que nessa terça-feira, dia 28, ele está em Londres, na Inglaterra. Ele foi para lá para uma série de encontros com investidores e empresários. Ontem ele chegou até a participar de uma primeira rodada de reuniões na parte da manhã, só que devido ao mal-estar ele interrompeu a agenda e foi levado para o hospital onde fez os exames. Passou a noite no hospital, mas não teve alta porque concluíram que ele precisará dessa cirurgia. É claro que se vai precisar é porque o cálculo renal deve ser um pouco maior do que o normal, do que aqueles cálculos comuns que existem. De acordo com uma nota oficial do governo do estado, ele está bem e no início dessa tarde de hoje ele vai passar por esse procedimento. Ainda não tem previsão de alta. Ele terá um substituto, o secretário de Negócios Internacionais, que vai representar o governador nesses encontros que ainda estão programados. Quais encontros são esses? Encontros amanhã em Madrid, na Espanha, e também uma espécie de roadshow, como eles chamam, com empresas locais, além de encontros bilaterais com autoridades espanholas. Já na quinta-feira, dia 30, a comitiva vai para Paris, capital francesa, que é a última parada dessa viagem pela Europa. Na agenda está previsto inclusive um acordo com o Instituto Pasteur, além de participações em reuniões com empresas francesas. E como geralmente é essa cirurgia de cálculo renal? É complicada? Não é? Tem que abrir, não tem que abrir? Depende. Existem várias modalidades. Geralmente a pessoa só toma analgésicos e espera a pedrinha ser liberada normalmente, naturalmente pela uretra. Porém, quando esse cálculo é maior ou essa pedra é maior, e tem outros fatores de preocupação envolvidos, pode ser necessário esse procedimento para quebrar em pedaços menores para que possa ser expelidas espontaneamente. Geralmente, como é que funciona esse tipo de internação? A internação é de um dia só, a recuperação rápida. Geralmente em 3 dias a pessoa está plenamente recuperada, só que existem diferentes tipos de procedimentos que vão variar de acordo com o tamanho, o local em que esses cálculos estão, e a própria condição de saúde da pessoa. A modalidade mais comum é quando o médico utiliza um aparelhinho de ondas de choque, focado na pedra para quebrar em pedaços. Esse método não é invasivo. O aparelho fica sobre a pele e geralmente ele é usado para cálculos ali entre 6 e 15 milímetros. Agora, para cálculos maiores, acima de 15 milímetros aí já tem um outro procedimento. Se faz um pequeno corte nas costas, na parte lombar, eles inserem um aparelhinho até chegar ao rim. E esse dispositivo tem uma pequena câmera que permite com que o médico veja o que está acontecendo, encontre esse cálculo e por meio de um laser ele consegue quebrar esse cálculo. E depois, quebrando o cálculo, consegue extrair por meio de uma pinça. Para cálculos menores tem um procedimento que usa o laser também, mas sem a incisão. Esse tipo usa um dispositivo fininho que é inserido pela uretra para chegar até o cálculo, quebrando ele com o laser, e depois as partes menores são eliminadas espontaneamente. Uma outra forma que é menos utilizada ultimamente, por ser muito invasiva, é quando existe uma cirurgia aberta em que o médico faz o procedimento convencional e consegue diretamente retirar os cálculos. Isso é em casos mais raros, com cálculos que são muito grandes e muito complexos. Nós não sabemos exatamente qual o tipo de procedimento será realizado. Dependendo do tipo de procedimento, a recuperação será mais rápida ou menos rápida. É claro, só de curiosidade, o que os médicos sugerem é a pessoa beber de 2 a 3 litros de água por dia regularmente, que segundo eles é a medida mais eficaz para evitar essa formação desses cálculos. E também pode ser gerado por excesso de ácido úrico ou cálcio. Também e por meio da ingestão de alimentos que são ricos em proteínas e cálcio. Isso também pode mudar esse cenário. Agora uma curiosidade, em momentos como esse a gente pergunta quem que é o vice-governador de São Paulo.
É o Felício Ramute, empresário formado em administração com MBA pela FGV, é natural da capital paulista. É interessante a gente perceber o tamanho do estado de São Paulo em termos econômicos. Para você que talvez mora em São Paulo e nunca pensou nisso, ou para você que não mora em São Paulo e nunca teve a curiosidade para pensar sobre isso, para você ter uma ideia, com dados de 2020, o estado de São Paulo era a 21ª maior economia do mundo. Se São Paulo fosse um país, ele seria o 21º país mais rico do mundo. O PIB de São Paulo, Produto Interno Bruto. Lembrando que o Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos num país ou num estado durante um ano. O PIB do estado de São Paulo é maior que o de vários países, e não é só de países desconhecidos não. O PIB de São Paulo é maior do que o PIB da Polônia, da Suécia, da Bélgica, da Argentina, da Áustria, da Noruega, da Irlanda, de Singapura e da Dinamarca. Se o estado de São Paulo fosse um país, seria um país maior e mais importante economicamente do que todos esses países. Nos dados de 2019, o PIB girava na casa de 603 bilhões de dólares. São Paulo é a terceira maior economia, o terceiro maior mercado consumidor da América Latina entre os principais potenciais. O fato de ser o maior produtor mundial de suco de laranja, açúcar e etanol. O estado de São Paulo tem o maior porto, que é o Porto de Santos, e o maior aeroporto, que é o de Guarulhos, da América Latina e abriga 4 das 10 melhores faculdades da região. O estado de São Paulo também cedia 19 das 20 melhores rodovias do Brasil e 80% dos eventos de negócios da América Latina, além de ser o maior centro de lazer e entretenimento de toda a região. Para você entender a importância de São Paulo, como fica todo mundo de olho grande em